Olá, bom dia, meus amigos, amigas, irmãos de caminhada, de fé. Eu gostaria hoje de trazer uma palavra sobre o momento atual que nós estamos vivendo, uma palavra sobre o cenário político, a imprensa brasileira e o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ontem à noite, o presidente fez um pronunciamento excelente, equilibrado, racionalizado e, por que não dizer, absolutamente correto. Preocupação com as vítimas do coronavírus e preocupação com o desemprego, a miséria, o caos que pode virar o Brasil. E aí eu fico impressionado, por isso que eu sou pastor, mas eu sou cidadão e você também. A gente não pode detestar a política, a gente tem que detestar a politicagem, como o governador de São Paulo faz, por exemplo, João Bolsodória, né? Lembra do Bolsodória do passado? Da onda que ele pegou carona e que hoje ele diz que o presidente Bolsonaro não está sã da cabeça, que isso e todo tipo de crítica é um oportunista bilionário que pode ficar tranquilamente trancafiado dentro das suas casas, dentro da sua casa, no caso, né? Com a segurança reforçada, os policiais que deveriam estar na rua, faz a segurança dele. O que eu achei engraçado, meus amigos, é que eu gosto muito de ouvir rádio. Eu ouvi várias rádios. A Globo não assisto mais, a Globo lixo, não ouço mais, não quero mais saber da Globo. Quando eu digo ouço é porque eu sou deficiente visual, então no caso eu ouço a televisão. Porque a Globo não informa, a Globo desinforma. Engraçado que a Bandeirantes, depois que assinou o contrato lá com os chineses de retransmissão de televisão, também entrou nessa. Olha que engraçado. Então eu aconselho você a buscar informação sobre tudo no YouTube. Você pode acessar canais diversos, opiniões diversas, inclusive pode ouvir os próprios pronunciamentos inteiros, na íntegra, sem mediação, sem a desinformação que boa parte da imprensa brasileira faz. E o que para minha surpresa, ao ouvir rádio, voltando à questão do rádio, a única emissora que falou hoje, comentou, de fato e verdade o pronunciamento do presidente da República foi a Rádio Jovem Pan, ou a Rede Jovem Pan, que disse de forma correta, analisando o excelente pronunciamento equilibrado do presidente da República, respaldado pelo coordenador lá, o presidente da Organização Mundial da Saúde. E agora, o que a imprensa esquerdista brasileira está fazendo? O que eles vão dizer agora? Vão voltar atrás? Porque a semana passada, quando o presidente fez aquele pronunciamento, que disse coisas certas da maneira errada, e nós que votamos e apoiamos Bolsonaro, sabemos que o linguajar dele é esse, e vai ser esse mesmo, não vai mudar esse jeito de falar, né? Não estou dizendo que está absolutamente correto, não temos ídolo na política. Quem tem ídolo na política é a esquerda brasileira, o que é o ex-presidente Lula, que fez o que fez e para muitos nem ladrão é. Então é interessante a gente observar, eu queria que você ouvisse comigo o pronunciamento do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha como dessa vez ele foi assertivo na palavra e assertivo no tom, na maneira, na expressão. Porque a vez passada ele foi assertivo no pronunciamento, mas de uma maneira mal colocada. E aí deu munição para os inimigos, né? Para a Rede Globo, para essa galera tudo, que no fundo sabe que ele falou o que deveria ser falado. E aí eu acompanho as redes sociais, eu vejo pessoas que votaram Bolsonaro, lutaram pela chegada do Bolsonaro no poder, deixando-se levar, alguns poucos
pela desinformação, pela arquitetação da imprensa brasileira para derrubar o presidente da República. Eu quero dizer para você que a esquerda, teologicamente falando, ela é Apocalipse, o livrinho que João comeu. Lembra o livrinho que João comeu no Apocalipse? Na boca era doce, no estômago era amargo. E aí o seu João Bolso do Dória, porque ele é riquíssimo, né? Ele aproveita esse momento para se promover politicamente. Ele, o cara lá do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Ontem eu estava acompanhando uma reportagem, 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro moram em favela. E os nossos irmãos favelados não estão sendo protegidos, e isso a grande mídia não mostra. Escuta comigo o pronunciamento para você não cair na da esquerda, para você continuar convicto. E eu te digo, se a eleição fosse hoje, você votaria em Bolsonaro de novo? Eu votaria e voto em 2022, pois tenho convicção. Há uma coisa que o pessoal não aguenta no Brasil. Ontem, o presidente, quando saiu do palácio, tinha um grupo de pessoas lá, entre eles alguns pastores evangélicos que oraram pela vida do Bolsonaro. E isso para a Rede Lixo, que é comunista, é um golpe, é uma cacetada, é uma pancada, e por isso eles querem derrubar. Ouça só o pronunciamento que eu vou colocar o áudio aqui para vocês. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. O Brasil avançou muito nesses 15 meses. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário e que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que da mesma forma precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando, através do SUS, todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual, kits para testes e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse
todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis, entrada de mais de 1.200.000 famílias no programa Bolsa Família. Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de medicamentos no Brasil. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realizo ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. Pátria amada, Brasil. Está aí a palavra do excelentíssimo senhor presidente da República. Uma palavra correta, equilibrada, baseada em fatos. E eu quero ouvir o que a esquerda vai dizer agora. O parâmetro não era o que a Organização Mundial da Saúde pensa, pois ele falou exatamente a partir do que a Organização Mundial da Saúde pensa. Meus irmãos, meus amigos, você que está assistindo esse canal, o nosso presidente não caiu e não vai cair, porque existem pessoas que dobram diariamente os seus joelhos e clamam a Deus pela vida dele, porque é muita injustiça
começou numa facada. E diariamente levam facadas dessa imprensa, parte dessa imprensa podre, esquerdista e comunista, que defende tudo o que vai contra os princípios bíblicos. É tempo de abrir o nosso olho, é tempo de abrir o nosso ouvido, e é tempo sim, de sem promover o ódio, sem promover qualquer outra coisa, combater essas mentiras, clamar a Deus pelo nosso país, porque eu tenho muita dificuldade de entender como é que existem pessoas nesse país que torcem para o país dar errado, em nome de uma bandeira, de um idealismo político. Mas maior é o que está conosco do que o que está com ele. Em Deus venceremos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas. Queria pedir um favor para você, inscreva no nosso canal, vai lá no sininho, ativa o sininho. Quanto mais pessoas estivermos, mais poderemos levar uma palavra de esclarecimento. E nesse tempo, como pastor, como cidadão, a gente não pode, eu entendo que não posso sacrificar a minha consciência, eu entendo que não posso ver a injustiça e me calar. E sei que você também. Se você concorda ou não, isso é respeitável, mas que nós possamos levantar como baluarte, como pessoas que têm a graça de Deus e lutar pelo nosso país. Vamos orar? Senhor, abençoe o nosso presidente da República e todas as autoridades em todas as instâncias. Que haja paz, que haja sabedoria e que juntos possamos vencer em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Logo, logo a gente volta com mais palavras diversas, palavras políticas, palavras de reflexões bíblicas, levando a você aí um pouco da palavra de Deus. E lembre-se, vamos fugir da mídia oficial, principalmente da grande mídia oficial, que é um perigo para o Brasil, porque os interesses são escusos, são diferentes daquilo que nós precisamos hoje. Não tem terceiro turno. O presidente foi eleito e acabou. Só se ele fizesse alguma coisa muito grave para o impeachment, que é o que eles gostariam, mas não tem essa oportunidade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.